Os remonstrantes pegaram e começaram a dizer o seguinte: eles levaram 5 doutrinas, porque eles queriam reformular as doutrinas salvíficas. Eles falaram o seguinte: olha, começaram a levar lá para as instituições, para as congregações, para os sínodos, né, de teologia geral, o seguinte, que o ser humano, eles começaram a ressuscitar essas doutrinas. Então que o ser humano tinha o quê? Livre-arbítrio. Isso aqui é a raiz, pessoal. Muitos vão dizer, não, eles levaram lá a depravação parcial. Não, eles queriam dizer que o ser humano, a vontade era livre. Então você pode colocar aqui livre-arbítrio ou barra vontade livre, que é a mesma coisa, tá? No final dos resultados é a mesma coisa, tá? Né? Ou barra depravação parcial. Gente, é basicamente, tá, a mesma coisa, tá? Você hoje pode encontrar aí alguns arminianos que eles vão dizer, não era livre-arbítrio que eles estavam defendendo, era vontade livre. Não era vontade livre, era depravação parcial. Gente, basicamente é a mesma coisa. No final das contas é a mesma coisa. Então não importa, né? Então vamos lá. Primeiro ponto era esse. O segundo ponto que eles levaram 5, começou daí, né? Segundo ponto. O que acontece, pessoal? Eles sabiam que na Bíblia existia a palavra predestinação. Eles sabiam que na Bíblia existia a palavra e a doutrina da predestinação. Isso está em várias partes da Escritura, pessoal. Não só em textos isolados, mas em vários contextos, tanto na Antiga Aliança quanto na Nova Aliança, ok? Então, o que acontece? A gente encontra aí em várias passagens a predestinação. Efésios 1, 4 e 5, Atos 13, 48, Romanos 9, Romanos 8, 29 e 30, Mateus 24, 24, no Messias falou, né, os escolhidos. Então, e na Antiga Aliança também, em Isaías, em Salmos, os eleitos, o povo eleito e tudo mais. Então, assim, inclusive a gente já abordou essa passagem, né, lá de Isaías, quando a gente foi ler sobre o milênio, né? Explicar sobre o milênio. Então, eles sabiam que existia predestinação, pessoal. Naquela época, tá? Isso faz séculos atrás. E o que eles começaram a dizer, então? Eles começaram a dizer que, não, peraí, a predestinação, ela é como? Ela é, na verdade, agora não tem mais hífen, né? Então, presciência. Ela é presciência. Eles reduziram, eles distorceram o conceito de predestinação para a presciência. Então virou presciência. Então, o ser humano teria livre-arbítrio, ou vontade livre, ou era apenas parcialmente depravado, né? No sentido de corruptibilidade do ser. E a predestinação ela era baseada na presciência, ou seja, eles não negaram literalmente a predestinação. Eles começaram a dizer que a predestinação era baseada em presciência. Começa por aí. Então, olha só. Como assim baseada em presciência? Eles começaram a dizer que a predestinação era assim, como você tem livre-arbítrio, ao longo da sua vida, você escolheria crer no Criador. Por livre e espontânea vontade, a fé geraria em você do nada, né? Simplesmente por você querer. E então, baseado na fé prevista, o Criador então escolheria você. Em outras palavras, seria aqui eu vou colocar embaixo, vou botar minúsculo, né? Eleição condicional. Eu estou escrevendo errado, estou escrevendo aqui porque o teclado está meio do meu lado aqui. Condicional. Então, seria quase. Eu vou até fazer umas modificações aqui, vou deixar assim para ficar legalzinho, né? Aqui também, eu vou deixar meio aqui, beleza? Né? Até vou tirar aqui o efeito para ficar mais diferenciado.
Ok? Aí, ficou melhor, né? Valeu, Bruno, pelo Prime. Seja bem-vindo, meu irmão. Tá? Então, começa por aí, né? Foi daí que começou essa questão de presciência, que o Criador teria que olhar para o futuro para saber quem vai crer, né? Ok. O terceiro ponto que eles começaram... Deixa eu fazer um negócio aqui, porque agora eu vou ter que modificar tudo aqui de novo, tá? É só para ficar bonitinho. Seria o que? Eles trouxeram lá para os teólogos, porque eles queriam basicamente que as doutrinas mudassem. Era isso que eles queriam. Eles queriam que as doutrinas mudassem, né? É o seguinte: a expiação. E aí agora eu pergunto para você. Você sabe o que é expiação? Você que está inscrito aqui e segue, você deve saber, né? Porque já não é de hoje que você acompanha os vídeos que eu trago, né? O conteúdo. Mas a maioria das pessoas não sabe o que é expiação, né, pessoal? Não sabe o que é expiação. Bom. Não, Agostinho... assim, Agostinho, ele... não era herege nesse ponto salvífico, tá? Agostinho, ele defendia essa doutrina. Tá? Só que em outros pontos eles ficaram, né? Continuando a crer em coisas da seita romanista, né? Infelizmente, né? Exatamente, Vitor. A expiação, ela significa aplacar a ira do Criador. Em outras palavras, é propiciação. É uma doutrina da Bíblia, né? Propiciação. Né? Então vamos lá. A expiação, eles quiseram levar, né, esse entendimento, que a expiação, ela era limitada. Aliás, ilimitada ou geral. A expiação era geral, por todos, ilimitada, né? Ficou conhecido esse ponto como ilimitado. Ou seja, o Messias, ele tinha morrido por todos. Vou colocar aqui. O Messias morreu por todos sem exceção. Esse era o ponto. Esse era o ponto. Né? Ou seja, o Messias morre por todos e compete aí o ser humano aceitar a salvação. O quarto ponto que eles trouxeram lá seria o seguinte. Eita, ficou maior aqui o negócio. A graça era resistível. Ou seja, o ser humano poderia resistir à vontade do Criador. Tá? Então, seria basicamente assim, ó. O Criador queria salvar aquele ser humano, e aí o ser humano dizia assim, não quero. Olha que coisa, né? Bom dia, JM Darko. Seja bem-vindo. Exatamente, Cacau. A expiação ilimitada assemelha-se com o universalismo, porque
Se o Messias morreu por todos, se a expiação é aplacar a ira do Criador, significaria então que a ira do Criador não vai ser mais jogada em ninguém. Então ninguém seria lançado para o lago de fogo. Né? Seria uma heresia do universalismo. Já vamos chegar lá, cheio de ódio. É por causa da pregação. Porque o evangelho tem que ser pregado a todos, tá bom? Vamos lá. E o último ponto é o seguinte. Eles também representaram uma seguinte doutrina. Queda da graça, ou, vou botar barra, ou perca da salvação. Perda da salvação. Aí, perda da salvação, tá? Ou seja, o ser humano podia perder a salvação, uma vez já ganha, né? Era isso. Podia cair da graça. Esses eram os 5 pontos que eles começaram a trazer e introduzir. Eles queriam que isso aqui fosse ensinado. É isso que eles queriam. Tá bom? É isso que eles queriam. Que esses pontos fossem ensinados. Né? Aí o que aconteceu, pessoal? Aconteceu muita coisa. Aconteceu o seguinte aqui.